Olá, bom dia. Tudo bem com você? Guardar mais um pouco, as pessoas vão chegando. Bom dia, Arthur. Tudo bem contigo? Comigo tudo bem. Então vamos lá. Somos poucos, porém fiéis. Bom dia, Felipe. Hoje vamos começar o primeiro passo para começar a estudar equações diferenciais parciais, as chamadas EDPs. Equações diferenciais parciais. Nada mais são que equações que envolvem derivadas parciais. Por exemplo, o xx é igual ao tt, o xx é igual ao t, ou o xx mais o yy é igual a zero. Vamos trabalhar basicamente, com essas equações diferenciais. Equações diferenciais parciais. Mas antes disso, precisamos retornar ao cálculo 2 e relembrar um pouco do que nós vimos sobre equações diferenciais de segunda ordem. Lá naquele curso, vocês encontraram a ideia do problema de valor inicial. No caso, para uma equação segunda ordem linear. O que era um PVI? Você tinha a equação diferencial e fornecia duas condições iniciais, uma relativa à função, a outra relativa à sua derivada, ambas no mesmo ponto. Em geral, pensamos nesse ponto como um instante. E também naquele curso, vocês conheceram o teorema de existência e unicidade. Ele nos ensinava que um PVI, como por exemplo esse aqui acima, ele tem solução e ela é única se as funções P, Q e G forem contínuas. Então, deixa eu ver isso. Se P, Q e G forem contínuas, em algum intervalo e tal que
esse instante t0 pertença a esse intervalo I, então o PVI admite uma única solução nesse intervalo. Isso foi lá no cálculo 2. O que a gente vai mudar aqui um pouquinho é que eu não vou pensar mais no mesmo instante. Vou pensar valores diferentes, por exemplo, um alfa e um beta. Nós vamos chamar isso de problema de valor de contorno, ou PVC. Nota que nesse caso, nós utilizamos a variável x, porque em geral, no problema de valor inicial, temos situações relacionadas ao tempo. Quando temos um PVC, situações relacionadas a alguma grandeza espacial. Por isso, para representar isso, utilizamos a variável x. Nós temos, basicamente, três condições de contorno. A condição de Dirichlet, a condição de Neumann e a condição de Robin. Qual é a diferença? A condição de Dirichlet vai determinar o valor da solução Y em duas posições diferentes, alfa e beta. A condição de Neumann vai nos fornecer o valor da derivada da solução em duas posições distintas, alfa e beta. E a condição de Robin é uma mistura das duas. Aqui, por exemplo, vamos desenhar aqui uma barrinha. Então, por exemplo, eu tenho uma barra. Isso vai ser um problema que nós vamos resolver no futuro. Deixa eu só aumentar um pouco a espessura aqui. Tá. Temos uma barra. Aí vamos supor que eu esteja aquecendo essa barra utilizando as laterais da barra. Então aqui eu ponho uma certa fonte de calor e aqui eu coloco outra fonte de calor. Então eu tenho que descrever o que acontece em um dos extremos da barra. E, opa, deixa eu escolher uma outra cor. No extremo alfa da barra e no outro extremo beta da barra. Você vai interpretar futuramente o que significa cada uma dessas condições aqui. E na condição de Robin, o que eu faço? Eu determino o que acontece com a solução na posição alfa e o que acontece com a derivada da o que acontece com a derivada da solução em beta. Ou eu vejo o que acontece com a derivada da solução em alfa e o que acontece com a solução em beta. Então, no fundo, é uma mistura entre as condições de Dirichlet e Neumann. Quando essa funçãozinha aqui, g de x, é a função identicamente nula, a EDO é dita homogênea, como lá no curso de cálculo 2. E se o y0, que é o valor associado ao extremo alfa, e o y1, que é o valor associado ao extremo beta, são ambos nulos, nós dissemos que as condições erro de digitação, as condições de contorno são homogêneas. Então, opa. Ficou melhor, né? Só um segundo.
assim. Condições de contorno. Agora sim. Então, g de x igual a zero, equação homogênea. y0 e y nulos, condições de contorno homogêneas. Ok. O que a gente vai perceber na aula de hoje é que, enquanto PVI eu podia garantir solução única, isso não vai acontecer em um PVC. Eu posso ter uma solução, eu posso não ter solução, ou eu posso ter infinitas soluções. Tudo bem até aí? Então, vejamos. Temos a equação diferencial, y duas linhas, mais y igual a zero. No extremo x igual a zero, y de zero vale 1. No extremo π sobre 2, y de π sobre 2 vale zero. Então, eu estou fornecendo, junto com a equação diferencial, duas condições de contorno relativas à solução. Então, isso é uma condição de Dirichlet. Como é que a gente resolve isso aqui? Primeiro, eu vou olhar para a equação diferencial. Y duas linhas, mais y igual a zero. Qual é a classificação dessa equação? É uma equação diferencial, ela é linear, segunda ordem, homogênea, com coeficientes constantes. Vamos escrever isso aqui um pouquinho melhor. Uma EDO, segunda ordem, ela é linear, ela é homogênea, e possui coeficientes constantes. Então, minha pergunta é, como é que eu resolvo uma EDO com essas características? O que é necessário fazer? Nós temos que olhar para a equação característica. Quem é a equação característica nesse caso? Derivada segunda mais y é igual a zero. Então, a equação característica é r ao quadrado mais 1 igual a zero. Tá claro isso, gente? Lembrando aqui, se eu tenho uma EDO, a y duas linhas, mais by linha, mais cy igual a zero, a equação característica é AR ao quadrado, mais BR, mais C, igual a zero. Então, só marcar aqui. Então, peguei esse conhecimento e passei para cá. Eu sei que o A vale 1, então fica 1 vezes R ao quadrado.
R ao quadrado. B vale 0. Aqui eu tenho 0, y'. Então fica 0R, que é 0. C vezes Y. C vale 1, mais 1. R quadrado mais 1. O que é R quadrado mais 1? R, então, é... Direto. Mais ou menos I. O que é mais ou menos I? R é igual a 0 mais ou menos 1 vezes I. Então, nós temos a parte real sendo 0 e a parte imaginária igual a 1. Isso são as raízes da equação característica. Vou subir aqui um pouquinho. Como é que delas eu consigo encontrar a solução da EDO? Então, y, solução da EDO. Vamos assim, y primeiro. Y é igual a exponencial de Rx. Quem é R? I. Vai ficar exponencial de x pela fórmula de Euler. Isso nos fornece cosseno x mais I seno x. Então, aqui eu tenho uma solução da EDO, y1, e que outra solução da EDO, y2. Então, solução geral. Quem vai ser combinação linear, de y1 com y2. Cosseno x mais C2 seno x. Tudo bem até aí? Isso resolve o nosso problema? Ainda não, né? Porque eu consegui encontrar só a solução geral. Falta aplicar as condições de contorno. Então, y de 0 vale 1. Y de π sobre 2 vale 0. Então, vamos lá. Vamos aplicar. Aplicando as condições de contorno. Temos. Primeiro, nós temos que y de 0 é igual a 1. Então, y de 0 é igual a 1. Então, jogando x igual a 0 na minha equação aqui de cima, na solução geral, eu vou ter que encontrar quem? C1 vezes cosseno de 0 mais C2 vezes seno de 0. Quanto tem que valer isso? Tem que dar 1. Bem, seno de 0 é 0. Agora foi. Cosseno de 0, 1. Então, C1 vale 1. Vamos olhar agora para a segunda condição de fronteira, ou condição de contorno. Y de π sobre 2 vale 0. Então, vamos substituir. Eu já sei que o C1 vale 1. Então, fica 1 vezes cosseno x, o próprio cosseno x. Em x igual a π sobre 2, cosseno de π sobre 2. Mais C2, eu não sei quem é, seno
de π sobre 2. Isso tem que valer 0. Então, vamos ver. Cosseno de π sobre 2, 0. Seno de π sobre 2, 1. Então, C2 vale 1. Desculpa, C2 vale 0. Assim, que é a solução do PVC. É y é igual a C1 que vale 1 vezes cosseno, cosseno. Como C2 é 0, morreu aí. Pausa para reflexão. O que a gente pode perceber nesse caso? Que o PVC teve apenas uma solução. Deixa eu escrever isso aqui, ó. C1, daqui eu vou ter que y. Sobrou só o cosseno x mais C2 seno x. E aqui existe uma única solução. Pausa para reflexão. Tudo bem até aí? Nota que a gente tem, como é que é? Uma equação homogênea. E as condições de contorno não são homogêneas. Vamos para um próximo exemplo. Y duas linhas, mais y igual a 0. Y de 0 vale 0. E o y de π sobre 2 também vale 0. É a mesma equação anterior. O que eu estou mudando são as condições de contorno. Agora, elas também são homogêneas. Ambas valem 0. Bem, a solução geral da equação continua a mesma. Então, vou pegá-la. Continua sendo a mesma solução. O que eu vou fazer, então? Aplicar as condições de contorno. Então, aplicando. As condições de contorno. O que a gente vai encontrar? Vamos ver. Y de 0 é igual a 0. Então, substituindo a equação, descer só um pouquinho. Então, vamos ter C1 cosseno de 0 mais C2 seno de 0 é igual a 0. Mesma ideia anterior. Seno de 0 é 0. Cosseno de 0 é 1. Então, ficou C1 igual a 0. Opa, se C1 é 0, nosso Y agora é, no máximo, só o seno. Então, Y é igual a C2 seno x. Y agora em π sobre 2
tem que ser 0. Vamos ver o que vai acontecer. C2 vezes seno de π sobre 2, isso vale 0 também. Seno de π sobre 2 é 1, então C2 é 0 também. Então, quem é a nossa solução, então? Solução nula. Y igual a 0. Nota que, mais uma vez, eu tenho apenas uma solução. Mais que isso, é uma solução trivial. Uma solução. Por que solução trivial? Porque, obviamente, a função nula é uma em que a derivada segunda mais ela é 0, e em qualquer par de pontos que você escolha, ela é sempre 0. Então, é uma solução trivial. Opa. Será que é sempre assim? Eu tenho apenas uma e uma delas é a solução trivial? Vamos complicar aqui um pouquinho. Y, duas linhas, mais 4y igual a 0. Já noto de primeira que a equação mudou. Agora eu tenho 4y aqui. Y de 0 vale 1 e y de π é alfa. Ou seja, eu tenho um certo parâmetro alfa, que eu espero que a minha solução vá depender de alguma maneira desse alfa. Faz sentido pensar assim. Então, vamos resolver essa equação. Esse PVZ. Primeiro, vou olhar para a equação diferencial. Como é que ela é? Ela é de segunda ordem, é linear, é homogênea, coeficientes constantes. Temos que olhar para a equação característica. Que é a equação característica? R ao quadrado mais 4 igual a 0. Consequentemente, quem é R? R vai ser, isso aqui passo a passo, R ao quadrado é igual a menos 4, então R é igual a mais ou menos 2i. Então, qual vai ser a solução? Solução geral. Y é igual a C1 cosseno de 2x mais C2 seno de 2x. Pausa para reflexão. Tudo bem até aí, gente? O que eu vou fazer? Aplicar mais uma vez as condições de contorno. Então, y de 0 igual a 1. O que vai acontecer? Nós teremos C1 vezes cosseno de 0 mais C2 seno de 0. Isso tem que ser igual a 1. Então, cosseno de 0 vale 1. Seno de 0 vale 0. Então, eu já sei que C1 vale 1.
Se C1 vale 1, a minha solução tem a forma cosseno de 2x mais C2 seno de 2x. Vou utilizar agora a segunda condição de contorno. Y de π é igual a alfa. A gente vai ter quem? Cosseno de 2π mais C2 seno de 2π. Isso é igual a alfa. Bem, seno de 2π, 0. Cosseno de 2π, 1. Então, nós chegamos em alfa igual a 1. O que eu posso concluir com isso? Desculpa. Daqui temos a seguinte situação. Ó. Vocês concordam comigo que se o alfa fosse, por exemplo, 2, eu teria aqui o quê? 2 igual a 1, que é algo falso. Se o alfa fosse 3, por exemplo, eu chegaria no final que 3 é igual a 1, algo falso. O nosso PVC só vai ter solução se o alfa for 1. Então, vou escrever assim. Se alfa é igual a 1, y, quem vai ser a solução? Nota que o C2 é qualquer. Eu não consegui nenhuma restrição para o C2. Então, y vai ser cosseno de 2x mais C2 seno de 2x. Quantas soluções nós temos aqui? Infinitas. Para cada C2, eu tenho uma solução diferente. Infinitas soluções. E se alfa for diferente de 1, o PVC não tem solução. O PVC não possui solução. Pausa para reflexão. Então, eu vi situações em que eu tenho apenas uma solução, situações que eu tenho apenas uma solução e ela é trivial, que eu não tenho solução, ou que eu posso ter infinitas soluções. Vou dar um tempinho para vocês. Só apagar esse 3 daqui e esse 3 daqui. Mais um. Vou deixar agora com vocês um tempinho. Resolva esse PVC. Vai ter uma solução? Vai ter uma solução trivial? Não vai ter solução? Vai ter infinitas soluções? Tentem descobrir aí. Dá um ΔT para vocês.
Encontrando a solução do PVC. Essa ideia de ter uma solução, só ter uma solução trivial, ter infinitas soluções, não ter solução, lembra alguma coisa para vocês? Essa nomenclatura já apareceu em algum momento na vida de vocês? Vamos lá? Então, nós temos a mesma equação do item C, então é só pegar a solução geral. Pronto, a solução geral. Vou aplicar as condições de contorno. Y de 0 é igual a 0. Notem que é um problema homogêneo, com condições de contorno homogêneo. Eu sei que a solução trivial, o y igual a 0, já resolve esse PVC. Será que tem outra solução? É isso que nós vamos descobrir. Então, y de 0 é igual a 0. Então, vai ficar quem? Y é igual a C1 cosseno de 0 mais C2 seno de 0. Cosseno de 0 vale 1. Seno de 0, 0. Deixa eu marcar aqui. Opa, borracha. Tirar esse y daqui. Deixa eu jogar esse aqui um pouquinho para a direita. Que é só o cosseno que é 0. Só o cosseno que é 1. Pronto. Então, isso aqui é 0. Consequentemente, C1 é 0. Ok. Então, nosso y ficou como? C2 seno x. Aplicando a segunda condição de contorno, y de π é 0. Então, a gente vai ter C2 seno de quem? Opa, copiei errado, desculpa. É 2x. Seno de 2π tem que ser 0. Só que seno de 2π já é 0. Então, 0 igual a 0, não importa C. Então, C continuou arbitrário. Então, quem é a solução? Solução do PVC. Y é igual a uma constante vezes seno x. Perdão, seno de 2x. C2 fica igual. Então, temos infinitas soluções. Então, vamos ver se a gente entendeu bem. O problema homogêneo pode admitir apenas a solução trivial ou infinitas soluções. Ou seja, tem uma só e é trivial, ou tem infinitas. O problema com condições não homogêneas
em condições não homogêneas, pode ter apenas uma solução, ou pode ter infinitas soluções, ou nenhuma solução. Ora, já encontrou algo parecido lá na álgebra linear. Vou pegar aqui um slide rapidinho. O que acontecia na álgebra linear? Vou pegar um slide vazio. Aqui. Pronto. Álgebra linear. O que acontecia? Vamos lembrar aqui. Quando nós tínhamos um sistema homogêneo. Torto, peraí, deixa eu acertar isso aqui. Sistema homogêneo. O que era um sistema homogêneo? Era algo da forma AX igual a zero. Uma matriz azão, x igual a zero. O que eu sei sobre o sistema homogêneo lá na álgebra linear? O vetor x igual a zero é sempre solução. Então, x igual a zero é sempre uma solução. Faltou sempre. A questão é que eu podia ter, se x igual a zero é sempre uma solução, a questão é, eu posso ter apenas essa solução ou eu posso ter outras soluções. O que determinava se eu tinha apenas uma ou infinitas? A matriz razão. Se o determinante de razão fosse diferente de zero, eu tinha apenas essa solução, a solução trivial. Se determinante de razão fosse não nulo, existe apenas uma solução. Que é a solução trivial. Solução trivial. Se o determinante de razão fosse igual a zero, existiriam infinitas soluções. Por que isso é verdade? Porque se o determinante de A é diferente de zero, existe a matriz inversa, então você pode pegar e pré-multiplicar a sua igualdade pela matriz inversa. Então, pré-multiplicando teria quem? A menos 1 vezes razão, x é igual a, do outro lado, razão menos 1, 0. Razão menos 1 vezes razão, matriz de identidade, i de x. Então, i vezes x igual a matriz A menos 1 vezes o vetor nulo, 0. Então, x igual a 0.
Se é diferente de zero, o que acontece? Existe a matriz inversa. Eu posso pré-multiplicar pela matriz inversa, só vou encontrar uma solução, que é a solução trivial. Se não existir a matriz inversa, significa o quê? Existem vários vetores, um subespaço no núcleo da transformação. Então, vai ter infinitas soluções. Se você tem um vetor, qualquer múltiplo dele também serve. Então, infinitas soluções. Algo parecido aqui, né? Se eu tenho um sistema homogêneo, com condições de contorno homogêneas, eu tenho infinitas soluções ou apenas a solução trivial. E se o sistema não fosse homogêneo? Opa, desculpa, cliquei errado. Vamos pegar aqui mais o slide. Sistema não homogêneo. O que pode acontecer? O que é um sistema não homogêneo? É algo da forma AX igual a B. O que pode acontecer? Se o determinante da matriz razão é diferente de zero, ou seja, existe a inversa, tudo isso, o sistema possui apenas uma solução. Sistema possui uma única solução. Se o determinante for zero, o que pode acontecer? O sistema não possui solução ou possui infinitas. Ou possui infinitas. É o que aconteceu aqui também. Eu tinha condições de contorno não homogêneas. Eu tinha nenhuma solução, infinitas soluções, ou apenas, no item A, apenas uma solução. Então, existe uma certa simetria, uma analogia entre resolver PVCs e resolver sistemas lá da álgebra linear. E na álgebra linear tem um conceito importante, que é o conceito de alto valor e alto vetor. O que é um alto valor? O número lambda é chamado alto valor de uma matriz razão se existe um vetor, aqui é importante, um vetor não nulo, V, tal que A de V é lambda V. Ou seja, a matriz aplicada no vetor V produz um múltiplo desse vetor V. Aí esse vetor V é chamado alto vetor associado ao alto valor lambda. Isso vocês viram com detalhes lá em álgebra linear. O que eu vou fazer é o seguinte, já que existe um comportamento parecido entre sistemas homogêneos e não homogêneos com problemas de valores de contorno,
Eu vou utilizar um vocabulário parecido com aquele da álgebra linear. Na álgebra linear, eu tenho alto valor e alto vetor. Aqui eu vou introduzir o vocabulário de alto valor e autofunção. Então, opa, aqui tem uma digitação, só um segundo. Aqui não é PVI, aqui é PVC. Então, eu vou olhar para o seguinte, PVC. Y duas linhas, mais lambda y, y de 0 igual a 0, y de L igual a 0. O número lambda, de modo que existe solução não trivial, nota a analogia aqui, ó. O vetor não nulo, o lambda para qual existe y não trivial, é chamado alto valor. E a função vai ser chamada autofunção. Lá na álgebra linear, quando trabalhamos com autovalores e autovetores, o vetor não pode ser o vetor nulo. Não pode ser o vetor trivial. Aqui no nosso linguajar, para ser autofunção, eu tenho que ter uma solução não trivial, ou seja, uma solução não nula. Então é bem parecido o vocabulário. A gente quer encontrar, na álgebra linear, vetor não nulo, e aqui eu quero encontrar funções não identicamente nulas. Então vamos ver como isso funciona na prática. A gente vai olhar mais uma vez para o problema de valor de contorno com condições de Dirichlet. Eu quero descobrir quais são os autovalores possíveis, se é que existem, para esse PVC. Encontrar o autovalor é encontrar quem é lambda. Bem, lambda é um número real. Tem três possibilidades. Ou ele é negativo, ou ele é zero, ou ele é positivo. Então, eu vou ter que analisar cada um desses casos separadamente. Então, eu vou começar olhando para lambda negativo. Ora, se lambda é negativo, eu posso, por simplicidade, falar que ele é menos 1μ ao quadrado, onde μ é um número positivo. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero deixar aqui em destaque que o lambda é negativo. Então, vou deixar aqui bem visual mesmo que o sinal de menos pertence a esse lambda. Ora, se μ é positivo, ao quadrado, obviamente, também é positivo, com esse menos na frente é negativo. Então, eu continuo no mesmo universo de trabalho. Vamos olhar para a equação característica. Quem vai ser a equação característica? Y, duas linhas, R ao quadrado, mais lambda vezes Y, lambda, é igual a zero. Só que meu lambda eu estou chamando de menos μ ao quadrado. Então, R ao quadrado menos μ ao quadrado é zero. Então, nós temos R é igual a mais ou menos μ. Duas raízes reais distintas. Então, quem vai ser a solução? Opa.
Solução geral da EDO de segunda ordem, y é igual a C1 exponencial de Rx, quem é R? Mi, exponencial de μx, mais C2 exponencial do outro R, que é menos μx. Só escrever um pouquinho mais abaixo aqui. Y é igual a C1 exponencial de mi vezes x, mais C2 exponencial menos mi vezes x. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar as condições de contorno. Então, vamos lá. Vou copiar isso aqui no próximo slide. Deixa eu ver se tem algo no chat. Ok. Então, vamos lá. Quem é a condição de contorno? A primeira, y de zero é igual a zero. Então, y de zero é igual a zero. Então, nós vamos ter C1 vezes, ora, exponencial de zero vale 1. Então, é C1 vezes 1 mais C2 vezes exponencial de zero, 1. C1 mais C2 é igual a zero. Qual é a conclusão? C1 é igual a menos C2 ou C2 é igual a menos C1. Tanto faz. C1 é igual a menos C2. Então, a nossa solução fica em qual formato? Y é igual a menos C2 exponencial de μx mais C2 exponencial de menos μx. Vou usar agora a segunda condição de contorno. Y de L vale zero. Então, com calma, Y de L vale zero. Então, vou jogar aqui, menos C2. C2 já posso colocar em evidência, né? C2 que multiplica exponencial de mi vezes L. Faltou menos, né? Menos, mais. Opa. Menos aqui, mais. Exponencial de mi vezes L. Isso tem que ser zero. Ah, faltou um menos aqui. Tudo bem até aí? Então, nós temos um produto igual a zero. Algum fator tem que ser zero. Minha pergunta é, esse termo aqui entre parênteses pode ser zero? Vamos pensar com calma. Pode, não pode, sem fazer muita conta. Nota que é o seguinte, olha, se ele fosse zero, o que ia acontecer? Exponencial de menos μl seria igual, passando esse termo para o outro lado, exponencial de μl. Isso pode acontecer? Não, né? Porque como é exponencial, uma função crescente, expoentes diferentes produzem potências diferentes. Então, isso não acontece. Então, esse termo entre parênteses necessariamente é
diferente de zero. Ah, Daniel, alguém pode perguntar, e se o mi for zero, né? Só que se o mi for zero, eu não tenho raízes reais distintas. Lembra que estamos trabalhando com raízes com lambda negativo, tá bom? Então, esse termo é diferente de zero. Então, quem tem que ser zero é o C2. Então, C2 é zero. Se o C2 é zero, C1 também é zero. Se ambos são nulos, quem é a nossa solução do PVC? Y de x é função constante zero. O que eu aprendo com isso? Ora, solução trivial. Então, se lambda é negativo, nós só encontramos solução trivial. Se só encontramos solução trivial, lambda negativo não pode ser alto valor. Então, logo, se lambda é negativo, não existem autovalores e nem autofunções. Se lambda é negativo, não existem autovalores nem autofunções. Ok. Vamos partir agora para o caso lambda igual a zero. Vamos trazer de novo aqui a nossa equação. Que é a nossa equação? Y duas linhas mais lambda y igual a zero. Então, y duas linhas mais lambda y igual a zero. Como lambda é zero, y duas linhas é zero. Integrando, se a derivada segunda é zero, a derivada primeira é uma constante. Vou chamar de C1. Integrando de novo, quem vai ser y de x? Y de x vai ser C1 x mais C2. Será que aqui eu vou ter uma autofunção? Não sei. O que eu tenho que fazer? Olhar para as condições de contorno. Quais são? Y de zero é igual a zero. Substituindo, eu vou ter C1 vezes zero mais C2 igual a zero. Então, primeira parcela é nula. C2 é zero. Bem, se C2 é zero, nosso candidato à autofunção ficou apenas sendo C1x. Y é igual a C1x. Mas y de L também é zero. A gente vai ter quem? Y é igual a C1 vezes L. Tem que ser igual a... Espera aí. C1 vezes L é igual a zero. X vale L, isso tem que ser zero. Um produto é zero se algum fator é zero. O L não pode ser zero. É uma condição de contorno. Então, C1 é zero. C1 é zero, C2 é zero, de novo, solução trivial.
Opa, cor errada. Então, também, logo, se lambda igual a 0, não existem autofunções nem autovalores. Então, lambda negativo já foi. Lambda igual a 0 já foi. Se temos alguma esperança agora, é com lambda positivo. Então, vamos lá. Mas se lambda é positivo, eu posso escrevê-lo como sendo μ ao quadrado, onde μ é algum número positivo. Vamos voltar para a nossa equação. Vamos lá. Nós teremos y duas linhas mais lambda y é igual a 0. Para resolver isso, eu vou olhar para a equação característica. Minha equação característica, r ao quadrado mais lambda igual a 0. Trocando lambda por μ ao quadrado, r ao quadrado mais μ ao quadrado igual a 0. Então, r ao quadrado é igual a menos μ ao quadrado, que em r, μ vezes i. Opa, desculpa, mais ou menos μ vezes i. Mais ou menos μ vezes i. Solução imaginária. Então, qual vai ser a solução do PVC? Perdão, qual vai ser a solução geral? Vamos ver. Y de x vai ser quem? C1 cosseno de mx mais C2 seno de mx. Pausa para reflexão. Tudo bem até aí? O que tem que fazer é aplicar as condições de contorno. Então, vamos lá. Y de 0, quem é? Igual a 0. Então, vamos ter C1 vezes cosseno μ vezes 0, 0, mais C2, μ vezes 0, 0, seno de 0. Isso tem que dar 0. Seno de 0 é 0. Cosseno de 0, 1. Então, ficou C1 vezes 1, C1. C2 vezes 0, 0. Então, C1 é 0. Bem, se C1 é 0, o nosso Y já simplificou um pouco. Y agora é só C2 seno de μ x. Aplicando a outra condição de contorno, y de L é igual a 0. A gente vai ter quem? C2 seno de μ vezes L igual a 0. Observa que essa última equação aqui, deixa eu melhorar só um pouquinho ela,
ela tem solução mesmo se o μ não for zero. Porque o seno pode ser zero. Então, como eu quero uma solução não trivial, vamos olhar para seno de μ vezes L igual a zero. Opa, diminuir esse L aqui. Então, vejamos que y igual a y de L igual a zero. Então, saindo de y de L igual a zero, nós chegamos em seno de μL igual a zero. Uma observação aqui, essa equação, melhor, essa equação aqui, fazer assim, admite solução. Solução para C2 diferente de zero. Deixa isso claro. Para isso, seno de μL tem que ser igual a zero. Ok. Então, opa. Quando é que o seno de alguma coisa é zero? Quando essa coisa, esse argumento, quem é? É zero. É π ou menos π. Sim. É mais ou menos π. Mais ou menos 2π. Mais ou menos 3π. Pontinho, pontinho, pontinho. Só que L, um comprimento, é positivo. O μ, cadê? O μ, escrevi aqui. O μ também é positivo. Então, produto positivo é positivo. Então, o zero eu descarto e os negativos também. Então, eu passo a ter quem? π, 2π, 3π. Opa. π, 2π, 3π, pontinho, pontinho, pontinho. Ou μ vezes L é Nπ. Tudo bem até aí? Com N igual a 1, 2, 3, pontinho, pontinho, pontinho. O que a gente quer encontrar? A gente quer encontrar o μ. Então, μ é igual a Nπ sobre L. N igual a 1, 2, 3. Mas do μ, ao elevar ao quadrado, eu encontro lambda. Então, lambda, que é μ ao quadrado, lambda é n ao quadrado, π ao quadrado sobre L. Ao quadrado também. Então, esse lambda, ele é um alto vetor. Perdão, é um alto valor. Aí você pode indicar como o lambda ele varia com n, você pode indicar por lambda n. E quem vai ser a função? Y de x
Quem é seno de μx. Quem é mi? N πx sobre L. Nós temos seno de N π x sobre L. Como varia com N, pode chamar de YN. É uma autofunção. Pausa para a reflexão. Então, eu consegui soluções não triviais para o nosso PVC. E essas soluções ocorrem quando o nosso lambda tem esse formato. Por isso que ele é um alto valor. Tá, a procura é essa. Encontrar quem são os lambdas que admitem solução não trivial. E esses lambdas são autovalores e as soluções não triviais, autofunções. Nota que aqui a gente resolveu um problema de contorno com condição de Dirichlet. Se fosse uma condição de Neumann, como é que ficaria? Dá um tempinho para vocês. Dúvidas até o momento? Então vamos lá. E se for Neumann? A ideia... Desculpa. O ponto de partida é o mesmo. Eu quero descobrir se existe lambda, de modo que eu tenha soluções não triviais. O lambda pode ser positivo, negativo ou nulo. Então, vou abrir em casos. Então, primeiro caso, lambda negativo. Se lambda é negativo, eu posso escrevê-lo como sendo lambda é menos mi ao quadrado, onde mi é um termo positivo. É uma equação diferencial, linear, segunda ordem, homogênea, coeficientes constantes. O que eu faço? Equação característica. Então, vamos lá. Equação característica. Quem vai ser? R ao quadrado mais lambda igual a zero. Mas lambda é menos mi ao quadrado. Então, R ao quadrado menos mi ao quadrado igual a zero. Então, R é igual a menos mi, ou R ao quadrado, perdão, R é mais ou menos mi. Então, aqui vai ser a solução geral. Solução geral. Como nós temos como soluções de equação característica números reais, é uma combinação linear de exponenciais. C1 exponencial de μx mais C2 exponencial de menos μx. Ok. Vamos aplicar as condições de contorno que agora são relativas à derivada. Então, eu tenho que derivar. Então, derivando em relação a x, vamos copiar aqui primeiro. Y é C1 exponencial de lambda x mais C2 exponencial de menos μx. Derivando y', a derivada em relação a x, vou ter quem? C1, derivada exponencial é ela mesma,
regra da cadeia, vezes μ, mais C2, derivada exponencial é ela mesma, regra da cadeia, menos μ. Então, só arrumando aqui, a gente vai ter quem? Colocando μ em evidência. Deixa eu ver aqui, ó. Colocando μ em evidência, nós teremos C1 exponencial de μx menos C2 exponencial de menos μx. Ok. Condição de contorno. Y' de 0 é 0. Y' de L é 0. Então, Y' de 0 é 0. Então, vamos substituir. Vai ficar μ, que multiplica C1 vezes exponencial de 0. 0, exponencial de 0, 1, menos C2 exponencial de 0, 1. Isso tem que ser 0. Um produto é 0 se algum fator é 0. O μ é positivo. Então, quem tem que ser 0 é o C1 menos C2. Portanto, C1 é igual a C2. Então, isso aqui ele é diferente de 0. Se C1 é igual a C2, o que vai acontecer? Nós vamos ter como solução y é igual a C1 exponencial de μx mais C1 exponencial de menos μx. Tudo bem? Vamos agora olhar para y' de L igual a 0. Bem, y' está aqui em cima. μ vezes C1 exponencial de μ vezes L, exponencial de μ vezes L, menos, ora, C2 é igual a C1. Então, C1 exponencial de menos μ vezes L. Isso aqui tem que ser 0. Rearrumando aqui, isso é μ vezes C1 vezes exponencial de μL menos exponencial de menos μL. Opa! Isso aqui tem que ser 0. Bem, o μ eu já sei que não pode ser 0. Essas exponenciais também não podem ser 0. Por quê? Porque se elas forem iguais, eu estou falando que existem dois valores distintos em que a exponencial coincide. Isso é falso, porque ela é uma função injetiva. Então, é diferente de 0. Então, quem tem que ser 0? C1. Então, se C1 é 0, C2 também é 0. Então, solução do PVC. Quem vai ser? Y igual a 0. Solução trivial. Bem, então logo se lambda é negativo, não existe autofunções nem autovalores.
Bem, e se o lambda for zero? Analisar cada caso, né? Se o lambda for zero, o que vai acontecer? Y duas linhas mais lambda y é zero. Lambda é zero, então y duas linhas é zero. Integrando uma vez, y' é C1, integrando duas vezes, y é C1x mais C2. Faltam as condições de contorno. Quais são? Y de zero, y' de 0 a 0. Condições de Neumann. Vamos ver o que vai acontecer? Bem, y' eu já sei quanto vale. C1 em x igual a 0, continua sendo C1. Então, C1 é 0. Então, nós temos, quem vai ser nosso y por enquanto? Y é C2. Segunda condição de contorno, y' de L é igual a 0. Quem é y' de L? C1. Mas C1 já é 0. 0 igual a 0. O que é verdade. Né? Então, nota que o C2 é qualquer. Então, assim. Assim. Para lambda igual a 0. Y igual a alguma constante, que eu vou chamar de... Ou melhor ainda. Deixa eu ver isso depois. Assim, então, y é igual a C2. Só que C2 é a mesma coisa que C2 vezes 1. Então, é um múltiplo da função constante 1. Então, essa função constante 1 é a nossa autofunção. Assim, para lambda igual a 0, ou melhor, para o alto valor lambda igual a 0, temos a autofunção y igual a 1. Aí, para indicar que está associado ao alto valor 0, eu vou colocar como sendo y0. y0. Ok, então descobri uma autofunção. Será que para lambda positivo tem outra? Só fazendo as contas. Se lambda é positivo, o que acontece? Lambda é igual a um certo μ ao quadrado, com μ positivo. Então, equação característica quem é a equação característica? R ao quadrado mais lambda igual a 0. R ao quadrado quem é? Mais μ ao quadrado
igual a zero. Então, R é mais ou menos μi. Então, solução do PVC desculpa, solução do PVC não, solução geral combinação linear de quem? C1 cosseno de μx mais C2 seno de μ vezes x. Bem, as nossas condições de contorno estão relacionadas às derivadas. Então, eu vou derivar. Então, V. Derivando μ' de x, quem vai ser? Derivado cosseno menos seno, pela regra da cadeia, menos μ C1 cosseno de μx. Mais, derivado do seno é cosseno, regra da cadeia, μ C2, desculpa que eu errei, do cosseno menos seno. Derivado do seno, cosseno. Aplicando as condições de contorno, que a gente vai ter y' de zero vale zero. Então, menos μ. O μ eu posso colocar em evidência, né? Então, μ que multiplica menos C1 seno de zero mais C2 cosseno de zero. Opa. Cosseno de zero vale 1. Seno de zero vale zero. Então, vai ter μ. Esse aqui vale zero também. Então, μ vezes C2 é igual a zero. Só que μ ele é positivo, portanto, diferente de zero. Então, C2 é zero. O que sobrou, então? Sobrou aqui y. Quem é? C1 cosseno de mx. C1 cosseno de mx. Agora eu vou olhar para a segunda condição de contorno. Y' de L é igual a zero. Quem vai ser? μ vezes menos C1 seno de μx menos C1 seno de μx. Ora, C2 vale zero. É a segunda parcela, morreu. Isso tem que ser igual a zero. Isso é C1, não, μ vezes C1 vezes seno de μx. Isso tem que ser zero. O μ eu sei que é diferente de zero. Então, esse produto é zero aqui, se algum fator é zero. Só que esse produto pode ser zero sem que C1 seja zero. Então, essa equação admite solução
para C2, perdão, C1 diferente de zero. Que soluções serão essas? Vamos ver aqui. Então, y, linha de L, vai ser zero quando seno de μx for zero. Perdão, seno de... Escrevi errado aqui, olha só. Aqui é μL e μL. Opa. Então, seno de μ vezes L. Tem que ser zero. Bem, quando é que o seno é zero? O seno é zero quando o argumento dele, quem é? É NP. Então, N igual a 1, 2, 3, pontinho, pontinho, pontinho. Então, quem é Mi? Mi é NP sobre L. 1, 2, 3, pontinho, pontinho, pontinho. Como Mi ao quadrado é lambda, então lambda igual a N ao quadrado, Pi ao quadrado sobre L ao quadrado, N igual a 1, 2, 3, são os autovalores. E quem são as autofunções? Quem vão ser? Y cosseno de μx. Autofunção. Opa. Cosseno de μx. Ou seja, y de x vai ser cosseno. Quem é mi? NP sobre L. Então, N pi x sobre L. Para N igual a 1, 2, 3, pontinho, pontinho, pontinho. Como para cada N eu tenho uma função diferente, YN. Então, qual foi o nosso resumo? Quais são os autovalores? Opa! Isso depois. Pronto. Então, quem são os autovalores? Cadê você? Zero. Então, vou chamar ele de lambda zero. Lambda zero igual a zero. E lambda
igual a n quadrado pi quadrado sobre L ao quadrado, com n a partir do 1. Então, vou chamar de lambda n ao quadrado, pi ao quadrado, sobre L ao quadrado, para n igual a 1, 2, 3, pontinho, pontinho, pontinho. Quem são as autofunções? Associado ao alto valor zero, a minha autofunção é função constante 1. Vou chamar mesmo de y0. E associado ao alto valor lambda n, eu vou ter yn, que quem é? Cosseno de npx sobre L. Cosseno de npx sobre L. Com n igual a 1, 2, 3, pontinho, pontinho, pontinho. Então, com isso, descobrimos os autovalores e as autofunções associadas ao PVC com condição de Neumann. Dúvida, gente? Então, gente, por hoje então é só isso tudo. Bastante coisa, na verdade. Desejo a todos uma excelente semana, um ótimo dia e sempre bons estudos. Até quinta, Arthur. Aquele abraço.